pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Cíntia e esse é o vídeo com a correção do PET de progressão continuada de matemática do ensino médio. A Secretaria de Estado de Educação, pessoal, determinou que os anos de 2020 e 2021 formam um ciclo de aprendizagem. Dessa forma, os alunos que em 2020 não atingiram todos os critérios necessários para a aprovação foram promovidos para o ano seguinte de escolaridade. E agora é necessário que se realizem as atividades de 2021, do ano de escolaridade de 2021, mais atividades que contemplem as habilidades e os conteúdos da série anterior. Se esse for o seu caso, esse vídeo tem a finalidade de auxiliar nos seus estudos e na resolução do PET de progressão continuada. Então, se inscreva aqui no canal, curta, compartilhe o vídeo e vamos para as questões. Então, vamos às questões do PET de progressão continuada do terceiro ano do ensino médio. A primeira questão, uma questão do Enem de 2000, perdão, sei que eu tirei 2020 aqui, né, pessoal? Então, a primeira questão, uma questão do Enem de 2000, ela diz que João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os descontos possíveis, é de R$21 mil. E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem 20 mil que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. E escolher deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João deverá esperar. Então, qual que é o tempo necessário para que o valor que ele tem, né, de 20 mil aí, atinja aos 21 mil e permita com que ele compre o carro que ele quer aí à vista. Na questão, nós estamos aí falando de juros compostos, né, como foi dito aí. Para lembrar, a fórmula dos juros compostos é M igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a N, onde M é o montante, C é o capital, o I é a taxa e N é o período, né, ou o tempo, que é justamente o que nós estamos procurando aqui nesse caso. Bom, como a gente quer saber o período, aqui eu acho que a forma mais simples de a gente resolver aqui vai ser a gente fazendo o teste, né? Então, nós vamos testar, olha, com 2 meses. A gente vai ver qual vai ser o montante aí do capital em 2 meses. O capital que ele vai aplicar é de 20 mil. A taxa, ela é de 2% ao mês. Isso aqui, olha, para aplicar nos juros compostos, lembra que a gente tem que trabalhar com a forma decimal, né? Então, vai ser 0,02, é o que nós vamos utilizar na fórmula. E vamos ver aí se em 2 meses ele consegue o valor que ele quer. Então, o montante em 2 meses seria de 20 mil, aqui, multiplicado por 1,02, aqui eu já estou somando, né? 1 mais 0,02, tudo isso ao quadrado, que nós estamos testando aí os 2 meses. Nesse caso, nós teríamos um montante aqui, ó, de 20 mil vezes, vou colocar aqui o valor do 1,02 ao quadrado, não é muito grande, então eu não vou simplificar, não, vou usar o valor todo aqui para a gente chegar no resultado mais fiel possível. Então, multiplicando, olha, o 20 mil por essa taxa aqui, nós vamos ter 20.802. Isso aí é o que ele vai ter com 2 meses. Então, a gente vê que 2 meses não é o suficiente. Vamos testar com 3 meses. Deixa eu colocar essa caneta aqui um pouquinho mais fininha, tá muito grossa. Então, vamos testar com 3 meses. Então, com 3 meses, o montante vai ser os 20 mil vezes 1,02, né? Que é o 1 mais a taxa, agora elevado a 3. Nesse caso, o nosso montante vai ser os 20 mil vezes 1,061208. Fazendo a multiplicação, nós vamos chegar no total de R$21.224,16. É aproximadamente isso aí. Então, a gente percebe que com 3 meses ele já consegue comprar o carro, né? Ele tem, além dos 21 mil, ele ainda ganha um dinheirinho a mais.
Então, vamos ver aí qual das opções está mais adequada ao que nós encontramos. A letra A diz, 2 meses ele terá a quantia exata. Não, nós já vimos que em 2 meses ele não consegue comprar o carro. Em 3 meses terá a quantia exata. Também não está correto, né? Porque a gente viu o seguinte, que em 3 meses ele consegue até um pouco a mais do que ele precisa. A gente já vê que a alternativa correta aqui, olha, vai ser a letra C. 3 meses e ainda vão sobrar aproximadamente R$225. O número 2, que é uma questão do Enem de 2018, ela diz que em 2012 o PNUD Brasil e o IPEA e a Fundação João Pinheiro assumiram o desafio de adaptar a metodologia do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH global, para calcular o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, dos 5.565 municípios brasileiros, com base nos dados do Censo Demográfico de 2010. Também se recalculou o IDHM pela metodologia adotada para os anos de 1990 e 2000, para permitir a comparabilidade temporal e espacial entre os municípios. No quadro, são representados os dados de 5 cidades brasileiras. Uma ONG decide fazer um trabalho de acompanhamento com a cidade que teve a menor média aritmética dos IDHMs das 3 últimas décadas, dentre as 5 cidades analisadas. Com base nos dados fornecidos, qual foi o município escolhido pela ONG? Então, dos municípios que estão listados aqui, aquele com o menor IDH vai ser o escolhido pela ONG para desenvolver algum tipo de trabalho. Para a gente saber qual delas vai ser escolhida, nós precisamos identificar qual é o IDH de cada uma das cidades. Para isso, a gente vai calcular a média aritmética do IDHM de cada uma das cidades. Então, eu vou colocar aqui, olha, eu vou numerar 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, a cidade 1, São Caetano do Sul, cidade 2, Águas de São Paulo, São Pedro, perdão, e assim por diante. E nós vamos calcular, então, a média aritmética de cada uma delas, para saber qual que vai ser a escolhida aí pela ONG. Deixa eu pegar um espacinho aqui para a gente fazer os cálculos. Vamos começar, então, pela primeira cidade. Então, no caso da primeira cidade, qual que vai ser a média? Vai ser a soma, né, dos 3 anos observados aqui, dividido por 3. Isso quer calcular a média, né? Olha, eu somo a quantidade de dados aqui pela frequência. Então, é 0,77 mais 0,77 mais 0,92, já que são 3 dados que aparecem aqui, estou somando 3 elementos, então eu divido por 3. Essa soma aqui vai dar 2,46, e ao dividir por 3, a gente vai perceber que a média do IDH desta cidade número 1, ela vai ser de 0,82. No caso da segunda cidade, que é a Águas de São Pedro, nós vamos ter os valores de 0,67 mais 0,76 mais 0,85. Somando esses valores e dividindo por 3, a gente vai chegar na média do IDH desta cidade. Então, aqui nós vamos ter 2,28, e ao dividir por 3, a gente chega aí no total de 0,76. Para a terceira cidade, que é Florianópolis, nós vamos ter 0,65 mais 0,80 mais 0,80. E tudo isso aqui será dividido por 3. Então, aqui nós vamos ter o total de 2,25, que ao dividir por 3, vai nos dar o IDHM, né, de 0,75. No caso da quarta cidade,
que é balneário, a gente vai ter 0,79. Aqui, olha, a gente não precisava nem fazer esse cálculo, né? 0,79 mais 0,79. É o mesmo valor somado por ele mesmo aqui, 3 vezes, e dividido por 3 de novo. Então, a gente nem precisa fazer essa continha aqui, que é meio com o serviço de caranguejo, né? Então, o IDHM deles aqui é de 0,79. Por fim, a quinta cidade aí, que é Vitória, no Espírito Santo, teve aí 0,73, mais 0,78, mais 0,77. Somando esses valores aqui, nós vamos chegar em 2,28 e dividindo por 3, a gente percebe que o IDH aqui foi de 0,76. Portanto, olha, a cidade com o menor índice foi a cidade número 3, né, 0,75. E voltando aqui para a nossa tabela, a gente vê que essa cidade é Florianópolis. Portanto, letra A é o gabarito correto da nossa questão. Número 3, do Enem de 2009. 12 times se inscreveram para um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro, foram sorteados 4 times para compor o Grupo A. Em seguida, entre os times do Grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria no seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas de time para o jogo de abertura podem ser calculadas através de. Aqui nem pede para a gente calcular, né? Só para a gente identificar aqui qual seria o dispositivo, digamos assim, adequado para cada um desses cálculos. Então, no primeiro caso, para a gente calcular aí, olha, quem vai estar no grupo A, o que a gente tem que considerar? A escolha dos times para o grupo A, ela pode ser calculada através de uma combinação. Por quê? A ordem em que os times aqui serão escolhidos, ela não faz diferença, né? Você tem lá os 12 times, dos 12 times, 4 vão compor o grupo A. Então, é uma combinação, porque no caso da combinação, a ordem da escolha dos times, ela não é importante. Quando a ordem não importa, nós estamos falando de uma combinação, ok? No segundo caso, a gente quer escolher o jogo de abertura, né? No jogo de abertura, nós vamos perceber que a ordem aqui, ela já é importante. A ordem aqui, ela é considerada. Por quê? O primeiro time que for sorteado, ele vai ser o time mandante, né? Ele vai ter a prerrogativa de jogar no seu próprio campo. Enquanto o segundo sorteado, ele vai ser o visitante. Então, aqui a ordem importa. Quando a ordem importa, nós estamos falando de arranjo. Então, aqui, olha, uma combinação simples. E no segundo caso, um arranjo simples. A letra tá horrorosa, né, pessoal? Mas paciência, deu para entender aqui, ó. Então, vamos procurar aqui a nossa opção correta, né? Já é justamente a letra A. Então, uma combinação e um arranjo, respectivamente. Para finalizar, fechar aqui o nosso PET do terceiro ano, nosso PET de progressão continuada, nós temos uma questão do Cefet, que diz o seguinte: dado um copo em forma de cilindro e outro em forma cônica, de mesma base e mesma altura, se eu encher completamente o copo cônico com água e derramar toda essa água no copo cilíndrico, quantas vezes eu terei que fazer, né, esse movimento para encher completamente o copo cilíndrico? Bom, pessoal, vamos analisar aqui essas duas figuras, o volume das duas figuras. Então, eu vou analisar o volume do cilindro, né, do nosso copo cilíndrico, e também o volume do cone, porque nós temos aí um copo que está em forma cônica.
O volume, pessoal, olha se aqui ficou doído, hein? Então, volume. Isso. Então, o volume do cone. O volume do cilindro, pessoal, ele é calculado pela fórmula área da base vezes a altura. Então, calculando a área da base, multiplicando aí pela altura, eu tenho o volume do cilindro. Já o volume do cone, ele vai ser determinado pela área da base vezes a altura dividido por 3. Ou, como vocês podem encontrar aí, ó, 1/3 da área da base vezes a altura. Significa, olha, dá para a gente já perceber, né? Olha, então a gente pode ver aí, olha, que o volume do cilindro ele é 3 vezes maior que o volume do cone. Então, quantas vezes aí seria preciso fazer esse movimento, né? Se o copo que tem o formato cônico, ele tem 1/3 da capacidade do copo que tem a forma cilíndrica, a gente percebe que esse movimento aí de despejar a água do copo em forma de cone para o copo que tem a forma de cilindro, esse processo se repetirá por 3 vezes. A letra C, portanto, é o nosso gabarito correto, né? O volume do cilindro é 3 vezes o volume do cone. Ok? Então, aqui eu encerro a correção do PET de progressão continuada do terceiro ano. Lembrando que este material é para aqueles alunos que ficaram na situação de progressão continuada. Se for o seu caso, eu espero que esse vídeo te ajude. Então, entre sempre em contato com a sua escola, com seus professores, para saber qual é a sua situação, quais são as atividades que você precisa enviar, tá? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar o vídeo. Um forte abraço a vocês e bons estudos!